Começa agora o podcast do especialista, para profissionais da saúde e bem-estar do casal, que ajudam a transformar a vida dos casais em todo o Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast do especialista. Eu sou o Everton e nesse podcast eu falo com pessoas que trabalham na saúde e bem-estar do casal, pessoas que trabalham, profissionais que trabalham com relacionamento e sexualidade. Então sejam muito bem-vindos, você que já faz parte da nossa audiência. E se você é a primeira vez que está escutando esse podcast, espero que você goste, espero que você se torne membro da nossa audiência também, tá bom? Então vamos lá, nesse podcast eu quero conversar sobre um assunto bem interessante. Muitas pessoas, muitos profissionais entram em contato comigo ao longo desses meses, entraram em contato comigo dizendo o seguinte: Everton, eu tô congelado, eu não consigo agendar, eu não consigo fazer venda de serviço, eu não consigo fazer nada, o que eu faço? Eu tô congelado, certo? O que eu faço? Eu não sei para que caminho correr, eu não sei o que fazer. E às vezes eu tô tentando fazer as coisas e as coisas não dão certo, tá? Então, esse vai ser o tema de hoje. Hoje eu quero falar para essas pessoas, né? Se você se enquadra dentro dessa dúvida, né? Desse problema que a grande maioria está enfrentando, esse podcast é para você. E se você não se enquadra, eu acho interessante você saber, porque pelo menos você já se prepara. Então vamos lá. Entenda o seguinte, eu acredito que é o que eu estou falando, né, para as pessoas que entram em contato comigo ao longo dos dias. A primeira coisa, o maior erro que você pode cometer é achar que tudo vai voltar como era antes. Esse é um grande erro, tá? Eu acredito que talvez seja o erro principal. Por quê? Esse período de isolamento social, esse período do Covid-19, né, todo o comércio paralisado, só os essenciais funcionando, eu acredito que isso transformou o nosso mercado. Não só o nosso mercado, mas eu acredito também que outros mercados, como por exemplo, mercados ligados a comida, roupa, tecnologia, eu acho que todos os mercados. Mas vamos falar do nosso, né, relacionamento e sexualidade. Eu acredito que já houve essa mudança. Né? E a gente vê isso por diversas reportagens. A gente tem aí aumento da violência doméstica, aumento do número de divórcios, o caso até de Xi'an mesmo, né? que é uma província da China que aumentou o número de divórcios assim que acabou o isolamento social. Nós vemos os casais, né? Pelo menos na internet a gente vê muito isso, casais reclamando dos problemas, né? Que estão se agravando. Então eu acredito que o nosso mercado ele mudou. Tá? Então eu acredito que a primeira dica que eu dou para você que está ouvindo esse podcast, que está congelado e não sabe o que fazer, a primeira dica que eu dou para você é: entenda e aceite, porque eu acredito que tem uma grande diferença entre entender e aceitar. Mudou, né? Isso mudou. Então não acredite que você vai voltar para a normalidade assim que acabar o isolamento social, tá? Isso não vai acontecer por alguns motivos. Primeiro motivo é que o isolamento social ele não vai terminar da noite pro dia. Ele vai se estender ainda, eu acredito, mais um pouco, vai ser liberado setores da economia e isso vai se prolongando. Então, pense isso. Nada mais será como antes. Então, se você pensa em continuar fazendo o que você estava fazendo antes de começar toda essa pandemia, eu recomendo você rever alguns conceitos que você tem aí, porque as coisas já mudaram, as coisas estão mudando mais ainda, então o nosso mercado também vai ter uma transformação. Eu acredito que além de você já aceitar o fato de que você não pode continuar fazendo o que você estava fazendo antes, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que toda essa transformação que nós vamos passar vai ser bom para o nosso mercado, quem trabalha com relacionamento e sexualidade. Vai ser bom de que sentido? Problemas de uns são soluções de outros, né? Então, no nosso caso, o que a gente vê é que vários casais, relacionamentos serão afetados dentro desse isolamento social. Então, as pessoas vão buscar ajuda. Mas eu acredito
que talvez você que esteja ouvindo esse podcast talvez não concorde comigo, mas eu acredito que a procura por essa ajuda vai ser diferente, tá? O que nós tínhamos antes? Quando alguém falava, eu tenho um problema no relacionamento, meu casamento não tá legal, geralmente o que a gente ouvia dos amigos, daquela coisa? Procura, vai num sex shop, compra um produto, compra uma lingerie, né, faz alguma surpresa. Agora, isso vai mudar. Porque as pessoas estão vendo, porque automaticamente está crescendo também os problemas pessoais, a ansiedade, a depressão, né, a angústia. E especialistas como psicólogos vão ter um crescimento muito grande. E automaticamente o nosso trabalho também. Então eu acredito que o nosso público, né, pessoas que têm problemas no relacionamento, na sexualidade, irão buscar mais especialistas para isso do que soluções como, por exemplo, compra uma lingerie, já resolve. Vai lá num sex shop e compra um produto. Eu acredito que essa é a primeira transformação que o nosso mercado, né, quem trabalha com relacionamento e sexualidade, vai entender isso na prática. Então, se você estava acostumado a divulgar da mesma maneira que você fazia isso, agora eu acredito que você já está sentindo essa dificuldade, porque não está funcionando. E eu falo por nós mesmos, né? Eu, com os alunos, a gente mesmo no instituto, a nossa divulgação está tendo que ser alterada, porque do jeito que a gente estava divulgando, as pessoas não dão mais atenção, porque elas têm outra prioridade na vida delas, até mesmo por conta da questão financeira. Então, tudo isso nós teremos um problema um pouco mais sério. Então, por isso que eu acredito que o nosso mercado vai crescer. Eu não estou dizendo que não vai crescer, eu acredito que vai crescer por conta dos problemas pessoais que as pessoas estão enfrentando agora, casais que já tinham problemas, os problemas estão sendo agravados, tá? Pessoas que não tinham problema passam a ter problemas pessoais e no relacionamento e, consequentemente, essas pessoas vão buscar ajuda. Aí que entra eu acredito que é a grande mudança. A maneira com que as pessoas vão buscar ajuda vai mudar, né? Vai mudar, essa maneira vai mudar. Então ela não vai mais encontrar soluções de maneiras... entra num site que dá algumas dicas legais, assista aquela pessoa no canal do YouTube lá que dá umas dicas bem legais, compra uma lingerie que isso vai melhorar, compra um produto, não sei o que. Isso vai mudar. Eu acredito que as pessoas vão buscar especialistas, elas vão buscar pessoas que estão prontas para ajudar a melhorar a dor, resolver a dor que eles estão enfrentando, sendo pessoal ou até mesmo no relacionamento. Então, e nessa mudança de cenário que o nosso cliente, que a nossa cliente vai buscar, algumas profissões vão se destacar. Por exemplo, o especialista da saúde e bem-estar do casal, que é foco nas consultas, sexólogos, terapeutas, né, psicólogos, são profissões que tendem a crescer agora, tá? Eu acredito que aí vai depender muito do segmento que a pessoa vai atuar, porque nós vamos ter níveis de dores, então nós vamos ter aquele casal com um nível de dor mais profunda que um psicólogo vai atender, um tipo de dor um pouco mais enfática que um sexólogo vai atender, um tipo de dor onde ele quer algo mais ágil, mais rápido, mais pontual, que aí o especialista vai atender. Né? Até mesmo isso vai influenciar na questão financeira, porque quanto maior o acompanhamento, o tratamento, mais caro fica, né? E quanto mais rápido, tende a ter um resultado positivo também e também uma economia, né, financeira. Então, eu acredito que o nosso mercado, quem trabalha com relacionamento e sexualidade, eu acredito que vai haver essa mudança. E por que eu digo isso? Em 2015, nós enfrentamos uma crise onde nós tínhamos aí o governo, né, que teve uma crise, o dinheiro acabou, né, e eu vi o mercado encolher absurdamente. E naquele momento que a gente não teve um trauma tão grande assim nas pessoas, né, ponto psicológico, mas mais financeiro, as pessoas já perderam o foco. Eu lembro que na época eu atuava, né, eu tinha uma loja, vendia produto e as vendas caíram absurdamente, porque as pessoas já não gastavam tanto quanto gastavam antes da compra de produtos, porque eles estavam buscando, né, a economia, né? Então eu já senti
que essa procura, né, por esse caminho já diminuiu. Em contrapartida, agora nós temos, além da questão financeira, nós temos a questão emocional e psicológica que as pessoas estão enfrentando com o isolamento social. Por quê? Ficar 24 horas em casa com o seu parceiro, com o seu filho, com a sua filha, criança gritando e o parceiro brigando, e tudo aquilo que estava ruim tende a piorar. Aquilo, se o casal não tiver um alinhamento sólido, vai influenciar, vai impactar no relacionamento, né? Então, tudo isso a gente vê que vai acontecer, né? E consequentemente, eu acredito que essa mudança que eu prevejo, né? Que eu faço uma previsão aí para o futuro, é exatamente isso. Então, uma dica que eu dou para você que está congelado, não sabe o que fazer, né? Primeiro, não continue fazendo o que você estava fazendo antes do isolamento social, porque não estou dizendo que você não vai ter sucesso, muito longe de mim, mas por números, pelo que eu acompanho nos mais de 1.500 alunos que a gente tem, em 8 países, 19 estados aqui no Brasil, mais a nossa audiência, é unânime. As pessoas estão dizendo, não está funcionando, as coisas não estão rodando. Então, fazer o que você fazia antes, esquece. Você vai ter que reinventar o seu trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu acredito que a primeira linha que eu quero passar para vocês é essa. Então, a pessoa ela vai procurar, veja bem, o nosso mercado vai crescer, a necessidade de encontrar um profissional da saúde e bem-estar do casal vai ser enorme, né? Uma pessoa que lide, mas diretamente com as dores. Eu acredito que as pessoas vão diminuir, não vou dizer que vai sumir, né, mas vai diminuir significativamente a procura por situações mais práticas, como por exemplo, usa uma lingerie, entra num site ali, siga aquele youtuber, assista esse vídeo aqui que vai dar umas dicas legais pra você. Esse tipo de coisa vai diminuir. Vai num sex shop, compra alguma coisa lá pra melhorar o seu relacionamento. Isso vai diminuir, tá? Isso vai diminuir. O que vai acontecer é que a procura por pessoas especialistas para resoluções de dores vai aumentar, como especialista da saúde e bem-estar do casal, psicólogo, terapeuta, né, sexólogo, que são profissões que lidam diretamente com as dores, tá? Everton, qual vai ser a melhor? Eu acredito que vai ser a melhor na área do relacionamento da sexualidade, aquele profissional que casar algumas situações. Primeiro, focar nas dores e não em produtos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aquela pessoa que consiga dar velocidade, ou seja, consegue resolver uma dor rapidamente, num curto espaço de tempo. Por que eu digo isso? Eu já vi profissionais fazerem tratamento que duravam em torno de 2-3 meses. Então, hoje, eu acredito que a velocidade, além desse foco nas dores, a velocidade vai ser importante, até mesmo porque isso vai impactar diretamente nos valores. Eu não estou dizendo que tem que vender barato. Eu acredito que o preço tem que ser justo, porque as pessoas vão pagar. As pessoas, é isso que eu falo, não tem preço você ter um relacionamento feliz. Não tem preço você ter um casamento, um noivado, um namoro, não importa. Um relacionamento sólido, feliz, onde ambos estão bem. Isso não tem preço, as pessoas pagam por isso. A diferença é que ela precisa sentir a segurança e a confiabilidade de falar o seguinte: olha, eu vou contratar aquele profissional porque ele vai focar naquilo que eu preciso, ele vai me dar aquilo que eu preciso e não o que eu quero, certo? Isso é muito importante. Vai me dar o que eu preciso e não o que eu quero. Ele tem a velocidade que eu preciso, certo? Ou seja, eu não posso perder 2-3 meses para resolver o negócio. Eu preciso resolver em um mês e meio. Então eu vou ter velocidade para isso, tá? E consequentemente o custo vai ser menor. E não porque você cobra barato, mas é porque o seu trabalho foi mais rápido. Então você vai cobrar o preço justo, mas o seu trabalho vai ser mais rápido e mais eficaz. Eu acredito que esse vai ser o perfil, né? Então, o profissional, independente se for um sexólogo, um psicólogo, um terapeuta, um especialista da saúde e bem-estar do casal, mas que tenha foco nas dores, certo? Tenha velocidade, né, na resolução
né, e na segurança da resolução das dores e, consequentemente, valor acessível, não barato, um valor combinando com essa velocidade, eu acredito que esse vai sair na frente. Então, provavelmente nós teremos em regiões distintas, talvez um psicólogo que se destaque mais ali, porque ele tem essas 3, 4 atributos que eu falei agora. Ou vai ter região que o especialista vai dominar, porque ele vai ter isso. Então, cada região vai ter o profissional que entendeu isso aí. Então, Everton, legal, eu entendi isso. Então, mas como que eu faço agora? Eu preciso comer, né? Eu preciso... É exatamente isso. O que você deve fazer, né? Você deve focar nisso. Então, assim, você precisa focar nas dores. Então, você precisa agora gerar uma audiência. E quando eu digo audiência, você tem que entender o seguinte. Você está em casa, você não tem clientes para o seu consultório, não tem cliente para sua loja, não sei qual o segmento que você atua na área do relacionamento e sexualidade. Mas você tem, e você não sabe pra quem vender. Se você continuar na rede social fazendo umas postagens, fazendo umas coisinhas assim, não vai dar retorno. O que você precisa fazer? Você precisa agir de forma inteligente, tá? De que forma inteligente? Você precisa ser um imã, né? Você precisa plantar um jardim, vamos dizer assim. Você precisa ter pessoas que querem saber o que você tem a dizer. Isso que eu falo de montar uma audiência. Então o foco agora não é você focar na venda, porque a venda é consequência desse trabalho. É isso que eu quero que você entenda. Isso agora é marketing, né? Porque as pessoas confundem marketing com venda. Eu vou fazer meu marketing. Não, marketing é gerar audiência, fixar a marca, né? Gerar autoridade. Isso é marketing. A venda é consequência disso, tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem é criar uma audiência. Cria um canal do Telegram, que o Telegram tá muito legal para trabalhar, tá? Melhor que o WhatsApp. Então, cria um canal no Telegram, pega suas redes sociais, pega o anúncio patrocinado, pega grupos no Facebook, onde você puder divulgar, e começa a atrair pessoas, por exemplo, para esse canal no Telegram, para sua página, né? Mas o importante é você ter acesso a ela rápido, onde você tem um e-mail, o contato dela, né? E começa a focar o quê? Nas dores, né? Comece a falar sobre você, de repente, quais são as principais dores que as pessoas estão enfrentando agora durante esse período de isolamento social. Eu vou falar sobre isso, Everton, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu não gosto. Legal, você não precisa gravar vídeo, então grava áudio, grava um podcast. E o que é legal no podcast é porque o podcast, comparado com o YouTube, ele é muito menor. Então, por exemplo, se você abrir um canal do YouTube, você vai concorrer com, sei lá, milhões de canais no YouTube. Quando você cria um podcast, a quantidade de pessoas que tem um podcast já é muito menor. E no seu segmento ainda diminui ainda mais, né? Então, monta áudio, monta um e-book, monta alguma coisa, né, que seja, não quer vídeo, mas foque em outras áreas, mas começa a falar sobre isso e atrair as pessoas para sua audiência. Por exemplo, nesse canal do Telegram, que pode ter 1 milhão de pessoas num canal, sei lá quanto, é bastante gente. Aí, com esse canal, com essa audiência, imagina só, você tem a sua rede social, você tem ali a internet, tem todo mundo, e você começa a divulgar o seu trabalho, dando dica, quer saber mais sobre isso? Quer que eu vou tirar as dúvidas toda semana e tal? Entra no meu canal e começa a atrair gente. Essas pessoas que entrarem no seu canal no Telegram, por exemplo, são pessoas que querem ouvir o que você tem a dizer. Que elas querem... Peraí, é uma pessoa que realmente... Aí você vai gerando um relacionamento com elas, vai gerando. É a mesma coisa, você não vai conhecer alguém numa festa, por exemplo, ou você vai num casamento, num jantar, conhece alguém e fala, já vou namorar, já vou levar pro motel. Não é assim. Você pega o telefone, você conversa, ela te conhece melhor. Não é assim? É a mesma coisa. O cliente não adianta você querer vender logo de cara, né? É isso que muitas vezes a pessoa faz. Então, se preocupa agora em gerar audiência. Então, se você fizer um bom trabalho durante 2 semanas, na 3ª semana você já consegue vender, porque você já tem uma quantidade de pessoas interessante para você abrir, por exemplo, venda de algum serviço, de algum produto, ou até mesmo das suas consultas. Essa é a grande sacada. Então você não pode fazer mais o que você estava fazendo antes, né? Você precisa focar nas dores. Você precisa focar no que é importante para as pessoas. É isso que a gente precisa ter agora como pensamento.
tá? Então, Everton, tá tudo bem, eu entendi. Então eu preciso comer. Como que eu vou fazer para vender? Então, foi o que eu falei. Gera uma audiência com mais agilidade, certo? Faça um trabalho manual que seja interessante. Everton, qual é a minha audiência ideal para ganhar dinheiro? Não tem. Às vezes você tem 100 pessoas no seu canal e você consegue agendar suas consultas, 5, 10 consultas, que paga as suas despesas do mês, né? Ou você acaba vendendo produto, não sei qual que é o seu segmento. Então, a quantidade não significa dinheiro no bolso. Então, às vezes você tem 50, 100 pessoas no seu canal, no Telegram, por exemplo, mas são pessoas que estão ouvindo você. Porque o Telegram é legal, porque você vê que quantas pessoas viram aquela mensagem que você mandou. Então você pode fazer enquetes, você pode acompanhar como as pessoas estão recebendo aquele conteúdo que você está mandando. Então, é bem interessante isso. Então, gerar audiência, aí essa audiência gerada pode ser em uma semana, pode ser em 2, e você já consegue fazer uma venda, né? Isso eu tô falando de emergência, mas quanto maior a sua audiência, melhor. Então, eu acredito que o grande pulo do gato agora, para quem conseguir superar esse período de isolamento, conseguir passar por esse tranco aí, é o profissional que conseguir gerar uma audiência bem interessante. Porque ele vai ter uma grande quantidade de pessoas que querem ouvir falar sobre o que ele tem a dizer, ele quer ouvir falar sobre ele, quer escutar o que ele tem a dizer. E essas pessoas vão estar muito mais preparadas para adquirir um produto, um serviço ou uma consulta com você, que é profissional da área. Tá? Então essa é uma dica. Então, entenda uma coisa, não adianta você continuar fazendo o que você fazia antes. O mercado mudou, eu acredito que os nossos clientes mudaram, as dores mudaram, e como eles vão buscar as soluções dessas dores, se está mudando e se já não mudou. É o que eu digo, as pessoas, o nosso mercado vai crescer? Vai crescer muito, eu acredito nisso, porque as pessoas têm problema pessoal e isso vai afetar no relacionamento, vai crescer demais. Porém, né, todavia contanto, é importante você buscar essa adequação, porque você vai precisar tomar cuidado com relação a isso. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. E se você realmente gostou, compartilhe esse podcast, dê o seu curtir, siga-nos nas principais plataformas. É importante para a gente ter uma ideia realmente se a gente está fazendo um bom trabalho. Combinado? Bom, agora sim, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast do especialista, para profissionais da saúde e bem-estar do casal, que ajudam a transformar a vida dos casais em todo o Brasil. Você gosta de falar ou dar conselhos sobre relacionamento? Sabia que você pode trabalhar com isso? Acesse nosso site mmacademy.site e saiba mais.